Bem, amigos da TV Serra dos Sertões, estamos aqui no cartório eleitoral da cidade de Luiz Gomes, que corresponde à 42ª Zona Eleitoral, não é, dos municípios de Luiz Gomes, Major Sales, Paraná e José da Penha. Desculpe aí, o óculos está embaçando um pouquinho aqui devido à respiração, não é, devido ao uso da máscara, a gente aí cumprindo as determinações sobre o coronavírus, o Covid-19. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui para conversar com o chefe de cartório, nosso amigo Sidney Moura, ele que vai nos tirar algumas dúvidas a partir de agora, as dúvidas principalmente do pessoal aqui da 42ª Zona. Por falar nisso, eu gostaria de fazer aqui a primeira pergunta, que é a pergunta mais recorrente, não é, que todos fazem, que todos querem saber. É uma pergunta não só dos eleitores, mas também dos políticos: tem ou não tem eleições? Mas antes de você responder essa questão, eu gostaria que a gente passasse aqui para outros tópicos, né, para que você deixasse essa resposta para mais na frente, no final aqui da entrevista, a gente falar sobre esse tema. Primeiro, a gente queria saber de outros assuntos que também são recorrentes, pessoas que nos perguntam bastante e que querem saber como se faz para fazer hoje o alistamento. Boa tarde, Erivaldo, a todos que nos assistem na TV Serra dos Sertões. Erivaldo, eu queria deixar claro para os eleitores de Luiz Gomes, José da Penha, Major Sales e Paraná, de que a Justiça Eleitoral, nesse período de atendimento remoto, está disposto a atender toda a demanda do eleitorado, tanto por telefone como também por e-mail. O telefone para contato que o eleitor pode tirar essa dúvida com a gente é o 3654-5842. E por e-mail, ele pode enviar também a dúvida dele por e-mail para ze042@tre-rn.jus.br. Lembrando que o e-mail ele é o traço, não é aquele underline. Voltando aí à sua pergunta, dizer o seguinte: o eleitor, ele no mesmo local, ele vai poder requerer tanto o alistamento, como a transferência, como regularizar o título. O que seria essa regularização? Um exemplo: o eleitor, ele não fez a revisão biométrica dele em 2017 e está com o título dele cancelado. Essa é uma das regularizações que ele pode fazer nesse canal, nesse atendimento remoto do TRE. Sidney, a questão dos canais de comunicação, quando o eleitor ou o próprio candidato tem alguma dúvida, quais são esses canais? Eu gostaria que você deixasse isso mais bem claro aqui para os nossos telespectadores. Nesse período de atendimento remoto, o TRE, aliás, nós aqui das zonas eleitorais, com o auxílio do TRE, nós criamos um WhatsApp da zona, que é o número da zona eleitoral, e que ele pode ter esse canal. Por exemplo, da nossa zona é 3654-5842. Esse número, tanto ele pode ligar, que nós vamos atender, como ele pode mandar uma mensagem, que nós aqui no cartório, das 8 até as 14 horas, iremos responder ao questionamento do eleitor, do delegado de partido, do presidente de partido, enfim. Toda a população desses 4 municípios pode ser atendido por esse canal, por esse WhatsApp. Como também por e-mail. Ele vai mandar um e-mail para ze042@tre-rn.jus.br. Quais as principais dúvidas que o pessoal tem mais nesse período agora de pandemia, com esse atendimento praticamente online? A dúvida que o eleitor tem é para saber se ele tem ou não multa a ser paga. O outro é quanto à questão do preenchimento no cadastro usando o título NET. Primeira coisa que ele vai fazer é pegar os documentos pessoais dele, quais sejam o título, o RG, ou, no caso, a habilitação, caso não tenha RG, ou um outro documento oficial com foto, juntamente com um comprovante de residência. Esse comprovante de residência, Erivaldo, é que vem gerando muitas dúvidas. Por exemplo, o eleitor, ele não tem um comprovante de residência no nome dele. E a conta de energia não é no nome dos pais. O que é que ele pode fazer? Ele pode buscar um outro comprovante de residência.
Exemplo, a conta de internet. Se a fatura de internet for no nome do eleitor, ele comprovou o vínculo com aquele município. Se o eleitor não comprovar o vínculo por dessa forma, usando os documentos, o que é que o eleitor pode fazer? Ele pode buscar outros meios. Por exemplo, o filho é matriculado na escola naquele município. Ele vai na escola ou liga para a escola para que a escola forneça uma declaração de que o filho está matriculado naquele endereço. E de mãos desse documento, ele vai apenas digitalizar e encaminhar para o cartório eleitoral, usando o preenchimento no título NET. Ele vai digitalizar e anexar no seu requerimento no título NET. Muito bem, Sidney. Agora a gente parte para aquela pergunta que foi feita lá no início. No final, depois, você, se quiser acrescentar algo mais, você fica à vontade aí para os nossos telespectadores. A grande dúvida, como eu falei lá no início, de eleitores, de candidatos, é se esse ano tem ou não eleições devido. Eles alegam que está havendo atraso nos cumprimentos dos prazos. Você tem falado sobre isso e me diga aqui aos nossos telespectadores, tem ou não tem eleição municipal em 2020? Erivaldo, isso é uma questão muito complexa e não depende de só um fator. Tem uma discussão muito grande sobre a questão da realização da eleição, mas antes de partir para esse ponto, eu queria deixar claro para o eleitor, quanto à questão do preenchimento do título NET, o que é que ele tem, quais são os documentos que ele tem que juntar e como é que ele vai fazer. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tirar uma foto estilo selfie, melhor dizendo, ele segurando o documento com uma foto para frente, para que nós possamos comparar o rosto do eleitor com a foto que está no documento. Depois que ele juntar essa foto estilo selfie, o que é que ele vai fazer? Ele vai juntar um documento oficial com foto frente e verso. Depois ele vai juntar um comprovante de residência. Essa é a sequência. Quanto à questão da eleição, é uma coisa que não depende apenas da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela está fazendo sua parte. Qual é? Cumprindo, fazendo com que o eleitor e os partidos políticos não percam nenhum prazo. Dia 6 de maio, agora, é o último prazo para o eleitor requerer o seu alistamento, a transferência ou regularização. No caso, a revisão dos dados. Esse prazo, a Justiça Eleitoral está disponibilizando esse canal para que ele não perca, para ele estar cumprindo. Sobre a questão do adiamento das eleições, aí nós vamos ter que esperar uma decisão do Congresso Nacional, que tem que ser via emenda constitucional. Mas esse adiamento não pode ser confundido com prorrogação. Eu tenho recebido algumas perguntas se a eleição vai ser realizada em 2022, juntamente com a eleição para governo. Mas isso não há brecha na nossa Constituição para isso, porque um voto, no caso a questão da periodicidade do voto, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudada nem por emenda na nossa Constituição, o voto periódico. O que seria isso? O eleitor, ele votou para o vereador para o mandato de 4 anos e para prefeito o mandato de 4 anos. Então, não pode a Constituição, por se tratar de cláusula pétrea, ser alterada nesse sentido. Agora, um adiamento em razão do caso fortuito e força maior, que é o caso de uma pandemia do coronavírus, da Covid-19, aí sim há essa possibilidade na nossa Constituição, mas isso tem que ser via Congresso Nacional, com a emenda à nossa Constituição. Como já falou o ministro Barroso, que vai ser o próximo presidente, no caso do TSE, nós não estamos ainda em fase de discutir ou não o adiamento da eleição. Os prazos estão sendo cumpridos pela Justiça Eleitoral e isso é o que é importante para passar para a população. Quer dizer que, nesse caso, se houvesse essa transferência, no caso de um adiamento para 2022, esses vereadores e esses prefeitos que hoje estão eleitos, no final de 2020, entregariam seus cargos e a Justiça colocaria outras pessoas para assumir? Como seria isso? Não, no caso, não há ainda uma definição sobre como ficaria caso chegasse 2021 e não tivesse ainda os candidatos diplomados. Isso é uma coisa que tem que ser resolvido a longo prazo, há ainda discussão se as eleições ou não vão ser adiadas. Uma vez adiadas as eleições, aí o TSE vai definir como é que vai ficar essa questão dos prazos para a questão dos julgamentos das prestações de contas, julgamentos dos registros que estão subjúdice. Mas não há uma discussão sobre a prorrogação, e sim a possibilidade ou não de adiamento,
mas isso quem vai defender é a ascendência ou a descendência da curva, no caso, da curva da contaminação do coronavírus. Muito bem, então agradecer aqui a sua participação na TV Serra dos Sertões, Sidney Moura, chefe de cartório da 42ª Zona Eleitoral, respondendo aqui às perguntas, tirando as dúvidas de eleitores e candidatos de Luiz Gomes, Major Salles, Paraná e José da Penha, e por que não dizer de Brasil afora. Obrigado. Obrigado, Erivaldo. A gente agradece, no caso, a disponibilidade da TV Serra dos Sertões em esclarecimento ao eleitor. E, mais uma vez, dizer que nós, da Justiça Eleitoral, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas do eleitor. A gente pede só um pouco de paciência quanto à questão, a instabilidade no sistema e também a nossa demanda aqui, que é muito grande para apenas 2 servidores. Eu e Sérgio, nós estamos atendendo a aproximadamente um eleitorado de 17 mil, então, ou seja, são muitos eleitores para apenas 2 servidores. Mas nós estamos à disposição para tirar dúvida e dizer ao eleitor que não perca o prazo. Dia 6 de maio, improrrogável, é o último prazo para ele requerer alistamento, transferência e regularização. No site do TRE, onde tem a regularização da multa, melhor dizendo, o pagamento da multa e o requerimento do titulanete, tem todas as instruções para o eleitor preencher o seu requerimento. Caso o eleitor ainda não se sinta seguro, entre em contato com o cartório, que a gente fornece um passo a passo, que também está disponível para o eleitor. Então, qualquer dúvida, o eleitor entra em contato com o cartório, ou comigo, ou com o Sérgio, das 8 às 14 horas. Mais uma vez, obrigado a todos que fazem a TV Serra dos Sertões. E, Erivaldo, dizer para o eleitor que essa participação dele nesse processo democrático é importante. Nós, da Justiça Eleitoral, estamos aqui à disposição do eleitor e dos partidos políticos.